Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 12, dos versículos 13 ao 21. E aqui Jesus conta a história do fazendeiro ganancioso, que está, então, o título na versão da Bíblia, a mensagem. E aí alguém no meio da multidão diz: Mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. E Jesus responde: o que o faz pensar que devo ser juiz ou mediador de vocês? E aí ele vai contar para o povo justamente a história do fazendeiro ganancioso que, após ajuntar uma plantação, após conseguir uma plantação muito grande e ajuntar no seu celeiro a quantidade colhida e ver que não cabia, ele derruba o celeiro, constrói outros maiores e então guarda tudo que produziu ali, pensando consigo mesmo, que poderia já se aposentar. E aí Deus aparece e diz: olha, você é um tolo porque vai morrer esta noite e o celeiro grande é abarrotado, para quem ficará? Qual valor isso tem? E é interessante porque alguém roga a Jesus, alguém pede a Jesus que ele intervenha em uma situação familiar onde há litígio, onde há briga por conta da herança. A história que Jesus conta aqui diz respeito à herança, mas não a herança em si, mas a ganância. A preocupação do fazendeiro era apenas ter ali o suficiente para se aposentar. A segurança dele estava nisso. Aquele que rogou a Jesus no meio do povo também queria encontrar em Jesus um mediador, um juiz, um justiceiro. Veja, essa não é a função de Jesus, esse não é o papel dele. Muitos cristãos entendem o papel de Jesus de maneira errada. Muitos cristãos entendem a oração, que aqui equivale ao que esse homem fez no meio da multidão. Ele rogou. A oração é rogar, é pedir, suplicar, enfim, interceder, para que Jesus interviesse em uma situação familiar. Seu coração estava então preso na resolução do problema, não em quem Cristo era, não no que representa o reino de Deus na vida daquele que tem contato com Jesus. E muitas das orações feitas por cristãos são como o que esse homem faz. Ele roga, tendo por objetivo alcançar uma resolução para um problema concreto, porque o seu coração não estava em Cristo, seu coração estava na situação concreta, no problema que ele tinha, um problema de briga familiar por causa da herança. Nesse caso aqui, estamos lidando com a ganância, mas isso acontece com o estado de saúde dos outros, isso acontece com doença, isso acontece com família. Todas as vezes que as pessoas ficam girando em torno da oração, unicamente por conta de uma mística que existe, que se todos orarem, se muitos orarem, se orar, se eu orar, se rogar, se a igreja aclamar, então o acamado sairá da cama. Então a pobreza irá embora pela janela, porque o emprego baterá à porta. Então a família se unirá novamente e não haverá mais aquela quebra de laços, cada um para um lado. Veja, nós não podemos rogar a Cristo com essa mentalidade. Nós não podemos buscar a Jesus unicamente por isso. Nós não podemos tratar a oração como um amuleto. Muitos cristãos fazem isso, muitos cristãos erram em relação à oração, porque acham que se ficarem pedindo oração por causas, seja elas quais forem, Jesus, como então um ouvidor, vai anotar, e porque muitas pessoas estão orando, aquilo vai falar: puxa vida, muita gente está me pedindo isso, então eu vou curar, então o emprego vai aparecer, então isso vai acontecer. Veja, não é para isso que a oração existe, não é para isso que a intercessão dos irmãos existe. E muitas pessoas, uma cultura cristã, supostamente cristã que nós temos, uma nação supostamente cristã, as pessoas entendem e compreendem o papel da oração de maneira errada. E cabe à Igreja de Jesus saber como lidar com a oração. Saber explicar às pessoas que, olha, não adianta você pedir oração achando que muitas pessoas orando vão fazer com que a causa seja resolvida. Porque isso é tratar a Jesus de maneira errada. Isso é ser, de certa forma, ganancioso.
E isso é se esquecer de que Jesus não vem para ser um ouvidor. Jesus vem para implantar o reino de Deus no coração daqueles que se mostram disponíveis, no coração daqueles que querem. É claro que nós cremos que Deus tem poder para curar, mas a oração não pode girar em torno disso. É claro que nós cremos que Deus tem poder para resolver quaisquer situações, mas a oração não pode girar em torno disso. A minha disposição de fé não pode ser tendo isso em mente, como se fosse uma boia salva-vidas no meio do oceano. E agora eu jogo a boia, e aí muitas pessoas vão orar, e as coisas vão acontecer. Não, essa dinâmica está errada. A oração, ela não é como um amuleto. Então, nós não podemos agir de maneira tola, como esse homem aqui. Olha, nós estamos para perder as nossas almas. Estamos preocupados em tratar Jesus como ouvidor, como esse homem faz? Não, está errado. Cristo vem para mostrar a nós o caminho a ser seguido. E o mais Ele fará. E nos momentos de dificuldade, que serão sim difíceis, nós temos de nos apegar a Ele. Não nos apegar a amuletos, quaisquer que sejam. Porque se fazemos isso, estamos como esse homem ganancioso, que fechou lá o seu celeiro com cadeado e abraçou a ideia de que tudo estava bem porque aquilo havia se resolvido. Porque o seu celeiro estava cheio. Agora tudo está bem porque eu alcancei o que eu precisava. Puxa, Deus é bom. Deus não é bom porque acontecem as coisas da maneira que nós queremos, estejamos nós orando ou não. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom, independente do que aconteça. O reino de Deus não é o reino dos amuletos. Deus abençoe você. Até amanhã.